Bom, aí vai fazer o réplica depois? Tranquilo. Bom, eu vou reduzir tudo aqui em 3/4 do tempo, por conta da atividade e tudo mais, mas eu tinha combinado já com o Denilson, que apesar de moderador eu também faria a intervenção, e a minha intervenção vai fazendo uma ponte entre a importância de discutir a reestruturação da segurança pública e a importância de entender qual é a condição do policial hoje atualmente na polícia. Veja, no que reside o poder político? O poder político, ele é tradicionalmente definido como o poder de uma classe sobre a outra. Nilson aqui é historiador e policial, então se eu errar alguma coisa de história, ele pode me prender ao mesmo tempo. Então, imagino, com certeza ele pode confirmar aqui que no período escravista, no período feudal, enfim, em todos os modos de produção que aconteceram durante o período da história, o poder político nada mais foi do que exatamente a dominação de uma classe sobre a outra. Quem é que encarna o poder político? Quem encarna o poder político cotidianamente, em tese, é as Forças Armadas. Só que as Forças Armadas elas não estão presentes no cotidiano dos indivíduos para poder garantir o poder político. Quem faz isso é a polícia. Inevitavelmente, quem garante hoje a manutenção do poder político, quem garante o poder de Estado, é a polícia. Quando o policial, no processo de formação dele, por isso que eu sigo a tese do Saraiva de que o processo de formação não há um defeito no processo de formação, pelo contrário, ele cumpre exatamente o papel dele, porque o processo de formação, ele é mais do que um momento em que um policial está ali se preparando para se tornar policial. Ele é um momento em que ele encarna toda a violência de Estado em sua subjetividade. O processo de formação é o processo em que o policial deixa de ser meramente um indivíduo para ser indivíduo e membro da burocracia policial. O policial, para vocês terem noção, ele encarna a necessidade da violência de Estado, que acontece o que o colega falou. O policial ele se torna o herói, uma coisa que o Anderson, acho que o Anderson não pôde estar aqui, não, Anderson Duarte. Infelizmente não pôde estar aqui, que é um dos policiais. O comando da Polícia Militar do Ceará proibiu que ele vir para cá. Tá dito. O Anderson, que é um dos policiais antifascismo, ele escreveu um texto dele falando sobre a tradição que existe de falar que ser policial é um sacerdócio. Ser policial é um super-herói, quer dizer, você eleva o policial a uma condição sobre-humana. Como se o policial, quando ele encarnasse a violência de Estado, quando ele encarnasse a dimensão de soberania, ele deixasse de ser um ser humano. Agora, o que acontece? Quando o policial morre, e morrem muitos policiais negros, morrem muitos policiais jovens, é preciso que isso seja dito. Quando o policial morre, não morre o poder político, não morre o poder de Estado. Abra um concurso, mantém um déficit, mas abra um outro concurso, o poder de Estado se mantém, mas o policial, enquanto na sua individualidade, ele morre. As famílias dos policiais morrem. E aí os policiais sempre perguntam, né, quando vem a discussão sobre direitos humanos e polícia, poxa, por que não há manifestações, por que as pessoas não choram quando morre policial? Porque a visão tradicional é que o policial é um representante do Estado, e o policial, quando se apresenta como herói, como o realizador desse sacerdócio, ele dá a entender que é uma obrigação dele morrer em serviço. Como se a morte fosse inerente ao serviço policial. E não é. Então, o que acontece? Como a formação do policial é formada, a subjetividade do policial é dada no processo de formação, a partir de uma categoria que eu busquei do ponto de vista administrativo, busquei na sociologia, a melhor categoria que eu encontrei foi no processo de ajustamento de conduta. O policial ajusta toda a sua forma de pensar e de agir, ou seja, ele cria uma objetivação diante da realidade. A partir desse processo de formação, que é ali que ele vai descobrir como é que ele vai enxergar os indivíduos socialmente, como é que ele vai constituir a sua prática enquanto policial. E, sobretudo, porque o que acontece? Quando o policial ele passa por esse período de formação, ele deixa a farda dele em casa e pronto, ele não é mais policial. Não acontece isso. O policial ele é policial independente dele estar fardado ou não. Inclusive, ele tem que prestar esclarecimentos. Se acontecer um crime, ele mesmo em dia de folga não intervir diante da situação. Isso é o quê? É a legalidade reconhecendo que o policial
está com toda a sua subjetividade condicionada diretamente à questão de ser policial, de encarnar a violência de Estado. Agora, acontece que essa divisão entre o indivíduo policial e o burocrata, que é a burocracia de ponta, porque é importante mencionar essa questão da carreira única. Porque é o seguinte, enquanto nós temos aqui, como foi mostrado ali, os praças e os investigadores, enfim, a burocracia de ponta, os caras que de fato realizam o que se entende aqui como política de segurança pública, você pode dizer que isso existe, quando eles cometem um erro e há uma punição, é importante mencionar que não se recebem... Por que a carreira única é importante? Porque essas figuras que estão ali na burocracia de ponta, elas estão sendo lideradas, existe todo um processo de gestão da polícia, como o Denilson apresentou. Agora, do ponto de vista das punições, não há uma responsabilização social dos gestores, entendeu? Os delegados, eles não se apresentam para explicar os excessos da Polícia Civil. Os oficiais, eles não se apresentam para explicar os excessos da Polícia Militar. O que eles fazem é o seguinte, individualizar, como se o policial fosse violento individualmente, como se antes do processo de formação ele já fosse uma figura violenta e entrasse meramente na polícia porque ele era uma figura violenta e, enfim, individualizar a culpa, como se todo o processo de formação que antecedeu a condição do policial enquanto policial não fosse extremamente relevante, não fosse mais que isso, uma categoria fundamental para se compreender a violência policial. Portanto, essa divisão entre o indivíduo e o burocrata, ela não é uma divisão horizontal, eu sou indivíduo e burocrata. Pelo contrário, o indivíduo está subsumido diante da condição de burocrata. E a essência humana dele, aquilo que torna ele humano, está sendo retirado para uma condição de heroísmo, de sacerdócio, como se tivesse tudo bem que um policial morresse no Rio de Janeiro, que um policial morresse no estado da Bahia, como se tivesse tudo bem que policiais morressem. E como se tivesse tudo bem, cotidianamente, que as instituições, os comandos gerais, não prestassem nenhum esclarecimento, não só sobre as mortes de policiais, mas sobre a morte de todas as outras pessoas. Como se tivesse tudo bem você simplesmente fingir que, como foi divulgado numa pesquisa da Alba Zaluá, uma antropóloga do Rio de Janeiro, que as intervenções, tanto as intervenções a nível federal das Forças Armadas, como as intervenções policiais, ignoram as áreas de milícia. Quer dizer, você finge que a milícia não existe. Você finge que a milícia é ali um caso individualizado, você finge que a milícia é um bandido, que é policial, porque o que há de maior, quando vem à tona os casos de milícia, é aquela diferenciação. Essa é a banda podre da polícia. Como se fosse possível constituir uma espécie de polícia que não tivesse encarnada dentro de si uma natureza violenta. O que eu acredito? Eu acredito que, de acordo com a formação social dos países, é possível que nós apontemos uma polícia mais violenta ou menos violenta. E o que nós estamos lutando aqui, com todas as considerações da dimensão social, que inclusive o nosso amigo aqui, o Nilson, trouxe bastante, que vem a importância da fundação, da formação social do Brasil que nós temos até hoje, que vem em grande parte da era Vargas ainda, eu concordo com essa tese. Por que é importante a constatação dessa formação social? Por que é importante compreender esse contexto? Porque nós precisamos compreender que o policial, quando ele está inserido ali em uma determinada situação, em que ele tem que atuar, existe toda uma formação social por trás dessa dimensão. Então, diante dessa questão sobre a violência, o que o movimento policiais antifascismo faz quando apresenta essas propostas de reestruturação da segurança pública, como apresenta suas interpretações de análise sobre a formação social brasileira, o que faz o movimento de policiais antifascismo é uma proposta para a redução desse nível de violência, mas sem a ilusão de que a polícia não encarne a violência de Estado, porque os policiais, quando de uma greve de trabalhadores em Londres, como foi citado aqui, que os policiais... O dado, na verdade, foi citado incorretamente, né, que os policiais brasileiros matam em um dia o que os policiais dos Estados Unidos matam em um ano. Esse dado é sobre Londres, sobre a polícia de Londres especificamente. Mas a polícia de Londres não se comporta exatamente igual aos policiais brasileiros durante os protestos de trabalhadores em Londres? Não é exatamente igual o que aconteceu no Rio de Janeiro com o protesto do colega Saraiva que ele comentou? A polícia não se comporta diante dos estados de exceção nos países como foi durante a ditadura argentina, durante a ditadura militar brasileira, durante o Chile, que é extremamente importante.
A polícia não se comporta precisamente da mesma forma. Lógico que do ponto de vista operacional algumas coisas mudam, mas do ponto de vista da violência, a polícia não se comporta exatamente da mesma forma? Porque o que acontece é o seguinte, você não tem como fingir que a polícia não consegue. A polícia tem, assim, hoje, com o desenvolvimento do Estado, uma função, assim, principal da segurança pública. Eu participei de uma pesquisa, por exemplo, na comunidade aqui uma pesquisa sobre bases sociais comunitárias. E os policiais têm que realizar o trabalho que são de assistentes sociais. Os policiais têm que realizar o trabalho de estar fiscalizando se o aluno está no colégio ou não. Em alguns estados chegou o absurdo de colocar policiais para fazer ronda escolar, para saber se as polícias... Exatamente. É o caso aqui. Saber se os alunos estão frequentando o colégio. Quer dizer, você tem que realizar o papel do assistente social, você tem que realizar o papel do familiar, você tem que realizar o papel do educador físico, você tem que ser o cara que vai treinar ou incentivar o garoto a participar de um determinado esporte, como se o policial, ele pudesse, pela função de policial, resolver todos os problemas da segurança pública. Porque o Estado ele reconhece que, de determinado modo, que a segurança pública não é só do ponto de vista do aparelho repressivo, mas do ponto de vista da prevenção, quando ele coloca o policial para fazer esse tipo de coisa. Mas ele assume, nesse momento, a sua incapacidade de lidar com essa situação. Mas nenhum secretário de Segurança Pública, nenhum comando-geral da PM e nenhum governador vai dizer que a polícia não é capaz de realizar atividade de prevenção. Nenhum policial, absolutamente nenhuma figura de gestão vai chegar para você e falar que a polícia, ou melhor, o Estado, não é capaz de resolver os problemas de segurança pública. E do ponto de vista da nossa formação social, que é a formação social brasileira, que é uma formação social dependente, uma formação social que vem de um escravismo, que foi um dos últimos países, se não me engano, o último da América Latina, a abolir a escravidão, não tem como a gente pensar que é possível produzir, simplesmente com as mudanças incrementais, uma polícia que tenha um caráter mais humano, uma polícia que respeite os direitos humanos. Os próprios policiais não estão se entendendo enquanto a condição de humanos. Então, se a gente discute, primeiro, os direitos humanos para os policiais, é fundamental a gente discutir o policial se entender enquanto um ser humano. Se entender enquanto uma pessoa vulnerável, coisa que ele faz quando ele sai e esconde a carteira, quando vai pegar um ônibus, como foi dito ontem, coisa que muitos policiais hoje fazem, não só aqui na Bahia, mas no Brasil todo, de sair sem portar arma. Quer dizer, você tem um conjunto de pessoas que estão defendendo o porte de arma e os policiais são figuras, em tese, qualificadas, figuras que têm ali o porte de arma, estão evitando portar arma. Eles estão se reconhecendo naquele momento, subjetivamente, enquanto vulneráveis, mas objetivamente eles se dizem heróis, membros do sacerdócio, em que eles têm a obrigação de ceder a sua vida para a manutenção do poder do Estado. Então, só para poder finalizar, a formação social do Brasil é uma formação social, como o Mauro Marini categorizou, é uma formação social dependente. Portanto, por conta dessa formação dependente, por conta de todas as debilidades que um país latino-americano, um país dependente, um país que passou por um processo escravista como passou o Brasil, não tem como a gente pensar que é possível, com medidas de natureza compensatória, como são as medidas de segurança pública, em que você promove uma intervenção das Forças Armadas para compensar a insuficiência do Comando Geral. Quer dizer, o Estado assume uma medida de repressão para compensar uma medida de repressão, a insuficiência de uma determinada medida. Ao mesmo tempo, só de fato para finalizar, em relação a essa questão dos países dependentes, o grande marco dos países dependentes é o chamado superexploração do força de trabalho, que é o quê? Por conta da transferência de valor para o exterior, a burguesia brasileira ela tem que compensar esse gap com a superexploração, que é o quê? O não pagamento do valor real da força de trabalho. Portanto, o salário mínimo é sempre fixado abaixo do salário mínimo necessário para a condição de um trabalhador. E isso tem repercussões objetivas do ponto de vista social. Por exemplo, atualmente o Diese divulgou que está em torno de R$ 3.600, R$ 3.700 o salário mínimo necessário. E o salário mínimo real? Quanto é? 954. Isso é em torno de 3 vezes abaixo do que um trabalhador precisa para sobreviver. Isso tem repercussões sobre a polícia. Porque, na pesquisa que eu fiz recentemente, eu divulguei no artigo, que eu enviei, a primeira pessoa que eu enviei foi Denilson, porque eu queria a opinião de Denilson.
37% dos policiais civis de todos os estados são remunerados abaixo do valor real da força de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, 37% dos policiais civis, não, perdão, 37% das polícias civis dos estados remuneram seus policiais com salário base abaixo do valor real da força de trabalho. Some isso com o fato do policial ficar 15 anos, como foi dito ontem, uma moça aqui, uma colega policial militar, falando que está 15 anos na corporação, entrou como sargento e ainda é sargento. Some esse elemento, entrou como soldado, perdão. E ainda é soldado, né? Foi o que ela falou. E ainda é soldado, perdão. E no caso das polícias militares, isso é muito mais grave, porque 52% dos estados remuneram seus policiais abaixo do valor real da força de trabalho. Quer dizer, o elemento remuneração é um elemento fundamental, porque é como o policial vai garantir a reprodução da sua força de trabalho no dia seguinte. E o Estado, ele não percebe essa contradição na qual ele se coloca, porque ao mesmo tempo ele precisa colocar ali o poder político, ele precisa garantir a manutenção do poder político, mas do ponto de vista dos indivíduos, porque o Estado é um conjunto de indivíduos, o Estado não é essa soberania imaginária, não é essa figura onipotente que consegue intervir diante de todas as situações, o Estado é um conjunto de indivíduos, e ele não garante a reprodução da força de trabalho mínima para esse conjunto de indivíduos. Então, qual é a importância de ter um movimento como esse, como os policiais antifascismo? A importância é construir, em diálogo com movimentos sociais, em diálogo com os policiais progressistas, em diálogo com as forças necessárias para a reforma de segurança pública, construir uma outra dinâmica do funcionamento do sistema de segurança pública, mas sem ilusões de que o sistema de segurança pública vai produzir, no fim das contas, no que interessa, que é a garantia da propriedade privada, alguma coisa além da violência. Eu termino aqui a minha fala. Obrigado.